Boa noite a todos. Meu nome é Emerson. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que é os trabalhadores da última hora. Então a gente vai decorrer sobre esse capítulo e colocar alguns comentários a respeito de como hoje eu consigo entender o que está escrito no Evangelho. Então qualquer coisa que difira do que vocês pensam, vocês me perdoem, né? Estamos caminhando aí para aprender cada dia mais. Então, nesse capítulo, os trabalhadores da última hora, a gente tem os seguintes itens. As instruções dos espíritos, né? Que é composto de os últimos serão os primeiros, missão dos espíritas e os obreiros do Senhor. Mas antes de começar com a instrução dos espíritos, a gente tem então esse texto, né? Essa passagem. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo 1-16. Ver também Parábola do Festim de Bodas, capítulo 18, item 1. Então, aqui eu destaquei algumas palavras que eu entendo da seguinte maneira. O pai de família representa Deus. A vinha representa o plano carnal da terra. Dia, a palavra dia referente a um dia de trabalho, representa um período. Assim como os 7 dias da criação, na Gênese, representam os 7 períodos geológicos da criação do planeta Terra. Mais abaixo, no trecho, aquele que cuidava dos seus negócios, talvez aqui possamos entender como Jesus, que é o governador da terra, responsável pela vinha. Aqui embaixo, na frase, toma o que te pertence e vai-te, apraz-me a mim, dá a este último tanto quanto a ti, a palavra apraz não é empregada no sentido de simples capricho, eu faço o que eu quero, mas sim no sentido de reconhecimento. O dono da vinha pagou o mesmo aos últimos porque sabia que eles mereciam. Veremos isso mais adiante. Então aqui continuando, aqui inicia as instruções dos espíritos, né? Os últimos serão os primeiros. O obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade,
Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Então aqui, o verdadeiro obreiro é aquele que se mantém em estudo, trabalho e preparo para tirar máximo proveito da sua vinda à terra, a vinha, tanto no que diz respeito ao aperfeiçoamento próprio, quanto ao auxílio da evolução geral do planeta. Se, porém, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Aqui então, esses que dizem um patrão a quem não conheço e não estimo, se referem sem saber a Deus. Representam a nossa indiferença para com Deus pelo fato de não o vermos. Esses irmãos não estão preocupados em se melhorarem, nem preocupados em ajudar na evolução do planeta. Continuando, que dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que haja blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado a perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência que, enfim, se haja cevado em todas as ignomínias da humanidade? Que será deste? Bastar-lhe-á dizer à última hora, Senhor, empreguei mal meu tempo, toma-me até o fim do dia, para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade. Não, não, o Senhor lhe dirá, não tenho presentemente trabalho para te dar, malbarataste o teu tempo, esquecestes o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando te achardes mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Então aqui, esses infelizmente são os nossos irmãos que, além de se recusarem ao trabalho, se voltam contra Deus, e seja encarnado ou no plano espiritual, despendem do tempo para praticarem todos esses atos culposos que acabamos de ler. Então, próximo de findar esse período de transição planetária, muitos, por pavor do que os espera, irão pedir uma chance a Deus. Porém, será tarde demais. Perderam as inúmeras oportunidades de trabalhar na vinha do Senhor. Terão de recomeçar. Porém, não mais aqui na Terra, se verão obrigados a habitar outro orbe menos evoluído. E a exemplo dos exilados de Capela, ajudarão na evolução desse orbe, porém, sempre com um sentimento de perda, um sentimento de saudade de um tal paraíso perdido, a Terra, que sempre os visitará nos sonhos. Paraíso ou inferno, depende do ponto de vista. A Terra, que é considerada hoje por muitos como inferno, para esses irmãos será lembrada como um paraíso. Geralmente é quando perdemos que damos valor às coisas. Então, continuando. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse, comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor,
Bordeaux, 1863. Então, eis aqui um irmão nos chamando a atenção para que não nos esqueçamos que estamos aqui porque aceitamos o convite do Pai. Durante séculos ou milênios, estivemos nessa intercalação entre estar encarnado e desencarnado, num duro processo de aprendizagem e aperfeiçoamento moral. Estamos aqui novamente para terminar o trabalho. A gente aceitou. É nossa obrigação levá-lo adiante com fervor. Porém, tomemos cuidado. Estejamos atentos para não nos deixarmos desviar do caminho por conta de tudo isso que nos rodeia e que nos incita e atiça as nossas paixões. Isso pode pôr tudo a perder. Não é fácil. Por isso é a necessidade de redobrarmos o orai e vigiai. Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, e na sua linguagem máscula, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Estes, que por último vieram, foram anunciados e preditos desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa, que digo, recompensa maior. Últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade, aliás, muitos dentre eles revivem hoje e reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontram no meio deles, porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não já na base, e sim na cumieira do edifício. Receberão, pois, salário proporcionado ao valor da obra. O belo dogma da reencarnação eterniza e precisa a filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou de passagem o pensamento dos que o precederam. Entra de novo na liça, amadurecido pela experiência, para avançar mais. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos sobre a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Então aqui, os últimos, os espíritas, receberão não só a mesma, mas sim recompensa maior. Como assim? Chega depois, aparentemente trabalha menos e, no entanto, ganha mais? Parece incoerente e realmente seria, se todos os trabalhadores que já se encontravam aqui fossem os verdadeiros obreiros do Senhor. Aqueles que se prepararam e apenas esperavam o chamado. Porém, não foi isso que aconteceu. Devido ao fato de estarmos nos momentos finais da nossa transição planetária, Deus, na sua infinita misericórdia, mandou para o plano carnal muitos irmãos nossos, que possuíam ou ainda possuem muitas dívidas e que não se enquadravam ou ainda não se enquadram dentro do padrão necessário para poder habitar um mundo de regeneração, que é o que a Terra será em pouco tempo. Por isso, infelizmente, temos visto nas últimas décadas ou últimos séculos tantas tragédias, 2 guerras mundiais, terríveis ataques terroristas, com o falso ou contraditório cunho religioso, tudo isso causado, acredito eu que em sua maioria, por esses irmãos que não estão sabendo aproveitar a última ou as últimas oportunidades dadas por Deus para se melhorarem e poderem continuar na Terra quando ela já for um planeta de regeneração. Então, após a vinda desses irmãos, que são alguns dos trabalhadores da primeira hora, que, porém, não são os trabalhadores que vieram de boa vontade, mas sim que encarnaram por imposição da lei divina, então, depois destes, é que chegaram os trabalhadores da última hora, os espíritas, nós,
que viemos não obrigados, mas sim de vontade própria, para terminar o trabalho dos nossos predecessores, ou melhor, o nosso próprio trabalho, pois como diz no texto, últimos chegados, eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque coletivos são os trabalhos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muito dentre aqueles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Então, como diz no texto, nós fizemos por merecer para estar aqui. Não existe religião certa, mas ninguém se torna espírita por acaso. Não se digere esses ensinamentos da noite para o dia, porque, como já estudamos, não basta ser inteligente para aceitar esses ensinamentos. Se faz necessário já ter um certo grau de moralidade desenvolvido dentro de nós. E se estamos aqui, é porque já temos esse certo grau de moralidade desenvolvido. Algumas pessoas muito inteligentes se dizem ateus, então não podem ser elas as responsáveis por levar esse trabalho adiante. Temos que ser nós os responsáveis. Então, nos esforcemos, sejamos perseverantes para não falharmos em nosso comprometimento com Deus. Continuando. Tal um dos verdadeiros sentidos desta parábola, que encerra como todas as de que Jesus se utilizou falando ao povo, o germe do futuro e também, sobre todas as formas, sobre todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas no universo, da solidariedade que liga todos os seres presentes ao passado e ao futuro. Henri Heine, Paris, 1863. Então, isso significa, em análise geral e em grande escala, tudo está em perfeita harmonia com as leis divinas, naturais, que regem o universo. Se tivéssemos a capacidade de nos transportarmos para fora da Terra, de uma maneira que pudéssemos pegar a Terra em nossas mãos e pudéssemos girá-la em nossas mãos para ver tudo o que está acontecendo nos 4 cantos do globo, no final a gente iria respirar aliviado e dizer: o bem está ganhando, o projeto de Deus está se cumprindo, graças a Deus. Então, por mais que aparentemente a maioria das informações que nos chegam sejam sempre ruins, fiquemos tranquilos, pois na verdade a proporção de ações boas que são realizadas em torno do globo é muito maior do que as ações más. Graças a Deus. Então agora o outro item, missão dos espíritas. Não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto de iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportados suas provas terrestres. Então aqui o irmão nos lembra mais uma vez que é chegado o momento da regeneração do planeta. Não haverá mais lugar para as iniquidades terrenas. Somos os novos apóstolos e devemos pregar, levar a quantos forem possível o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, não esquecendo que tudo que colheremos serão os frutos das nossas ações. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregareis o desinteresse aos ávaros,
a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá, senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Então, referente às línguas de fogo estão sobre vossas cabeças, a descrição desse fenômeno se encontra no Atos dos Apóstolos, Pentecostes. O Pentecostes é comemorado tanto pelos judeus como pelos cristãos no 50º dia após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Na cultura judaica se comemora a entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Na cultura cristã se comemora a descida do Espírito Santo, representado pelas línguas de fogo sobre os apóstolos. Esse era um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, do qual os espíritos superiores se utilizaram para serem percebidos, para serem vistos pela multidão. Isso se deu nesse dia porque em Jerusalém se encontravam diversos representantes importantes do plano carnal, de várias nações e cidades que se situavam em torno de Jerusalém. E como cada representante falava em um idioma diferente, a descida do Espírito Santo, os espíritos superiores, permitiu aos apóstolos praticarem a xeneglossia, que é falar vários idiomas, através da mediunidade poliglota. Isso é, cada apóstolo, através da psicofonia, falava ao mesmo tempo em um idioma diferente, permitindo que todos que lá se encontravam entendessem o recado da boa nova de Jesus. Esse dia ficou também marcado como o início dos trabalhos da divulgação da nova doutrina, a doutrina de Jesus, a doutrina cristã. E nós, espíritas, continuamos, ainda hoje, essa divulgação, contando ainda, graças a Deus, com o auxílio dos espíritos superiores, que são os mesmos que naquela época se apresentaram como línguas de fogo. Então, só referente às palavras dissoluto, significa o que é contrário aos bons costumes, devasso ou libertino. E déspota é que chefia, dirige ou governa de modo completamente autoritário, que é capaz de exercer sua autoridade de modo opressor. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Então aqui iniquidade é o ato de ou comportamento contrário à moral, à religião, à igualdade. E proscrever significa banir. Então, nesse caso, banir o culto ao bezerro de ouro, que faz menção a essa passagem. Após alguns dias que Moisés havia subido ao Monte Sinai, o povo achou que ele não voltaria, e pediram a seu irmão, a Arão, que fizesse um ídolo que os guiasse. A Arão foi fraco diante da pressão do povo e acabou deixando-se influenciar. Como a cultura egípcia ainda era muito presente entre o povo, eles decidiram por fazer uma oferenda ao deus Apis, que era a personificação da terra, representado pela estátua de um touro negro com um triângulo branco na testa. Porém, o touro construído dessa vez foi um touro de ouro, que também representava a força e a fertilidade animal. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras.
imoladoras. Imolar significa matar ou morrer em sacrifício às divindades, sacrificar animais em favor de entidades espirituais. Então, devemos também banir esses atos de sacrifícios de sangue. Ide, homens, que grande diante de Deus, mais ditosos do que Tomé, credes, sem fazerdes questão de ver, e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Então aqui eu diria, bendito todo aquele que, a exemplo de Tomé, crê após ver, pois infelizmente muitos ainda, mesmo vendo, não acreditam. Porém, mais bendito ainda é todo aquele que crê sem a necessidade de ver. Aqui, os irmãos espirituais reforçam que não há necessidade, por exemplo, de refazermos todas as experiências realizadas por Allan Kardec, para termos certeza que elas são verdadeiras e se comprovam. Como vimos anteriormente, o homem herda do homem. Não há necessidade de refazermos o mesmo trabalho. Seria perda de tempo reinventar a roda. O nosso dever é dar continuidade ao trabalho, para que assim progridamos cada vez mais. Vamos adiante. Se estamos no caminho do bem, como foi dito, o Espírito de Deus nos conduzirá. Não tenhamos medo. Marcha, pois, avante, falange imponente pela tua fé. Diante de ti, os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã, que significa nevoeiro, aos primeiros raios do sol. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem depositado nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parte, então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidades, que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecedem a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Então, mais do que nos preocuparmos em questionar as palavras de Jesus e querer ver uma montanha se mover de um ponto para outro, devemos nos preocupar em realizar a nossa reforma íntima o quanto antes, remover, como é citado no texto, todas as imperfeições que ainda habitam dentro de nós e que nos incitam a continuarmos praticando ações que são contrárias aos ensinamentos e à moral do Cristo. Uma vez então que consigamos remover essas imperfeições de dentro de nós, estaremos mais aptos a praticar as subversões morais e filosóficas, que são ações através das quais a luz da verdade chegará a todos, quebrando tabus e dúvidas sobre, por exemplo, a continuidade da vida após a morte do corpo físico, o porquê de uns nascerem ricos, outros pobres, o porquê de uns nascerem com problemas mentais ou físicos e outros são. Todos conseguirão enxergar e entender a fácil explicação para essas questões através da pluralidade das existências, que se realiza através das diversas reencarnações, sempre com o propósito de nos aperfeiçoarmos. E depois, e levai a palavra divina, aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta prova terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segue a verdade.
Então, nós espíritas devemos ir adiante com humildade, mas também com coragem e determinação, levando as palavras e os ensinamentos consoladores do Cristo a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, habitantes desse planeta. A maioria dos grandes que tudo acreditam poderem comprar com o dinheiro, e a maioria dos eruditos detentores de grande cultura e conhecimento, porém orgulhosos, desprezarão e darão risadas do nosso trabalho. Contudo, os pequenos e simples, cujos corações são mais humildes, nos receberão felizes e darão graças a Deus pela oportunidade do verdadeiro e humilde conhecimento, que os ajudarão a suportarem as aflições da terra com resignação, pois aceitarão que tudo é em prol de um bem maior que Deus nos reserva. Pergunta: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviam, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória, mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médio, Paris, 1863. Aqui tem uma nota, que é o 19, que é uma nota da Espírita, que diz que na terceira edição francesa esta mensagem saiu incompleta e sem assinatura. Completamo-la em confronto com a primeira edição do original. Agora aqui o outro tema, que são os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas, a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos, juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daquele que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça, vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos e que vos negaste a estender-lhes as mãos, que esmagaste o fraco, em vez de os amparardes? Como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis, e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumpre-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, em vez de aceitarmos o trabalho, uma vez que aceitamos o trabalho, Então, uma vez que aceitamos o trabalho, trabalhemos com convicção,
e perseverança. Tenhamos consciência de que não será fácil. Por mais que já acreditemos nas mesmas coisas, ainda temos resquícios de imperfeições, vaidade, orgulho e etc. Porém, façamos como diz no texto, saibamos impor silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias, a fim de que daí não venha dano para a obra. Saibamos nos calar, mesmo que tenhamos a razão. Nem todo momento é o melhor momento para levar a razão adiante. Se o irmão está de cabeça quente, esperemos uma melhor hora para abordar a situação. Temos um objetivo em comum, que é levar os ensinamentos do Cristo a todos, através da exemplificação. Não adianta só falar e agir diferente. O trabalho é todo dia, toda hora. É se manter vigilante o tempo todo, principalmente no que diz respeito às nossas palavras. É realmente pôr em prática o que temos estudado, o que já conhecemos e que não é de hoje. É realmente trabalhar o nosso ego. Chega de intrigas, fofocas, autoritarismo. Isso é hipocrisia para com o que temos estudado e para com o que devemos praticar. Sejamos mais humildes e indulgentes uns para com os outros, para que assim realmente possamos ser dignos de sermos conduzidos pelo Espírito de Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, esse é o tema, né, os trabalhadores da última hora, que espero que tenha ficado bem claro que somos nós. Aqueles que ainda tiverem um pouquinho de dúvida, estudem um pouquinho mais, né, estudem as obras de Kardec, tudo está lá para tirar essas dúvidas. E uma vez que somos esses trabalhadores da última hora, a gente tem a obrigação de levar esse trabalho adiante. Fizemos um compromisso com Deus, com Jesus, com todos esses espíritos já mais elevados que nós, que estão a todo tempo nos rodeando, nos inspirando para que a gente não vacile e siga adiante. Os momentos são chegados, a Terra realmente está findando o seu processo de ser um planeta de provas e expiação e vai realmente se tornar um planeta de regeneração, o que ainda não é um planeta totalmente evoluído, onde só o amor reina, mas ao contrário da Terra, é um planeta onde não mais a maldade vai imperar como tem imperado até hoje, nessa nossa querida Terra. E estamos aqui não só para nos salvarmos, a gente voltou para terminar o trabalho de tentar resgatar todos esses irmãos que ainda continuam cometendo essas iniquidades, como diz no texto, né? A cada dia, quase que a toda semana, a gente ouve falar de alguma tragédia em algum canto, uma explosão, um atentado. Se não é isso, que seja um assassínio, seja o que for. Mas é claro que a gente não se deixe abater por essas notícias, porque infelizmente os meios de comunicação parece que ganham muito mais dinheiro transmitindo a tragédia, né? Que como foi dito hoje nessa nossa palestra, tenhamos certeza que o número de ações boas em torno do mundo é muito maior do que esse número de atrocidades que a gente vê todo dia nas televisões, nos rádios, ou seja, qual for o meio de comunicação. E que isso nos inspire para que a gente se melhore cada dia mais, para que a gente não tenha vergonha de falar um pouquinho dessas verdades, dos ensinamentos de Jesus para as pessoas que estão em torno de nós, porque às vezes a gente tem vergonha de abordar o tema sobre Jesus, sobre Deus, sobre religião, porque as outras pessoas, algumas pessoas são muito... Elas não aceitam, né? Você fala, elas fecham a cara, te olham feio, e a gente, para evitar esse constrangimento, acaba se calando. Mas quem é ateu não tem vergonha nenhuma de falar na cara de ninguém, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Então a gente também não tem que ter vergonha de falar, eu acredito em Deus, eu acredito na vida após a morte, eu acredito que aqui é só uma passagem para a nossa melhora. E todas essas obras de Kardec e todas essas outras obras que dão apoio ao Espiritismo nos dão bases suficientes, não só para argumentar, mas como para provar. E só não enxerga quem não quer. Se a gente realmente tapar os nossos olhos e falar, eu não quero aceitar isso, você não vai aceitar. A pessoa pode falar o que for, pode vir o próprio Jesus aqui e a pessoa não vai aceitar. Então, como foi dito no texto, muitos usam o exemplo de Tomé como um exemplo negativo. Eu vejo o exemplo de Tomé de uma forma positiva, porque ele pediu uma prova, e assim que ele viu, ele não titubeou mais. Ele viu,
acreditou e foi adiante. A maioria, espero que não a maioria, mas muitos entre nós pedem provas. E quando veem, continuam não acreditando. Buscam alguma forma para falar que aquilo é uma farsa. Então, se todos fossem igual a Tomé, o nosso mundo acho que já seria um mundo de regeneração, talvez. Não estariam acontecendo essas coisas que a gente vê. Então, que Tomé seja visto como um bom exemplo e que, como foi dito também, mais bendito ainda é aquele que crê sem ver. A gente não tem que reinventar a roda. Kardec fez um grande trabalho, desde lá de trás, os profetas, Moisés, todos trabalharam para a gente chegar aqui. Nós mesmos trabalhamos, né? Fomos nós mesmos que estivemos lá. Não há aqui nenhum espírito privilegiado que foi criado nesses últimos 2 séculos. Se fosse assim, Deus não seria justo. Todos nós temos que passar pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas provações para sermos dignos de ir adiante. Então, todos nós que estamos aqui já temos aí seus milênios de vida, já tivemos várias reencarnações, já passamos por diversas dificuldades e eu espero que a maioria aqui já tenha realmente se conseguido livrar da maioria dessas imperfeições que muitos irmãos ainda têm dentro de si. Que eu imagino que ninguém mais aqui tenha vontade de sair para matar ninguém. Isso aí já é uma grande evolução, o que no passado era normal. Se vivemos no tempo dos romanos, por exemplo, você ia para a batalha, você tinha que matar alguém, ou você matava ou você morria. Você tinha que defender um povo, você tinha que defender o seu líder, fazia parte. Hoje não é mais assim. Hoje está errado utilizar tantas armas, tantas tecnologias com o intuito de falar que é por proteção e por defesa. É mentira. A gente tem tecnologia para levar esse mundo adiante de uma forma muito melhor, sem guerras. A gente tem tecnologia para acabar com muitas doenças que ainda matam muita gente todos os dias. E isso não acontece porque o dinheiro vem sempre à frente. Muitos cientistas aí já têm cada um pedaço de uma fórmula para solução, para a cura de muitas doenças. Mas o ego, o orgulho de querer ser sozinho o descobridor da cura, faz com que a cura retarde, não tenha chegado ainda. Se tivessem a humildade de se reunirem, olha, eu já cheguei aqui, dá uma olhada a você, outro cientista, vê o que você consegue chegar, de repente você vai ver uma coisa que eu não estou conseguindo ver mais, de tanto que eu estou olhando para essas fórmulas. E um outro cientista pega, olha, e num piscar de olho ele fala, ó, aqui, muda isso aqui, e a cura vai chegar. Não chegou ainda por causa do orgulho. Deixamos o orgulho de lado, pensemos no geral. Nenhuma nação hoje em dia tem que mais se preocupar em querer ser a nação detentora do poder na Terra. O globo é um só, devemos todos viver em harmonia, em comunhão. Precisamos lutar para que o mínimo necessário a todos chegue, para que não haja necessidade de, como vai ser feito mais adiante no mês que vem, reuniões para arrecadar dinheiro, subsídios para ajudar crianças na África, ou seja, onde for. É inadmissível. A gente tem muito mais do que o nosso mundo precisa. A gente tem muito mais alimento, muito mais água, muito mais dinheiro, se é que dinheiro realmente é importante, do que o mundo precisa para todo mundo viver bem, para todo mundo ter acesso a todas as tecnologias que já existem hoje desenvolvidas. Mas o que falta? Falta os grandes líderes, os grandes detentores de dinheiro, os grandes donos dessas grandes empresas, pararem de pensar apenas no lucro, em crescer cada vez mais como empresa e começar a pensar mais no sentido humano, começar a pensar mais em levar a tecnologia a todos e não ver isso como apenas uma forma de se tornar o líder mundial de tal segmento. O que adianta isso? Quando passar para o outro lado, não vai levar nada disso consigo e nem a garantia de que vai continuar aqui na Terra quando o mundo se regenerar. Vai prestar conta e Deus vai falar, você pediu essa aprovação de ter tanto dinheiro, de ter uma empresa desse porte, e no entanto você usou tudo isso apenas para ter cada vez mais dinheiro. Nosso querido Brasil, que está passando por um momento aí turbulento, graças a Deus, porque desde que eu sou criança que eu sei que tem corruptos, que eu sei que tem lavagem de dinheiro, que eu sei que roubam, que desviam dinheiro público para os bolsos em vez de
fazerem aquilo que deveriam fazer. Então, há muitos anos que todos nós já sabemos disso. Graças a Deus que hoje está vindo à tona. Nem que prenda por 1, 2 dias e depois solte de novo. Pelo menos está prendendo, antes nem sequer prendia. E vai passar, isso vai melhorar, graças a Deus, porque infelizmente essas pessoas de mais idades que se encontram em poderes políticos, eles estão com a mente tão impregnada, eles estão talvez tão subsidiados em ganância própria ou até em vontade de fazer mal a outros, que está difícil para eles mudarem ainda nessa encarnação. Então tenhamos paciência, o mais importante é educar os nossos filhos, para que quando essas pessoas mais idosas, que não tem como viver eternamente numa encarnação, né, vão morrer, né, e esses postos vão vagar, e aí que Deus abençoe, que as pessoas que assumam essas novas posições sejam pessoas com uma índole melhor, que não pensem mais no orgulho próprio, que não sejam gananciosos e que sim realmente busquem exercer, principalmente nesses cargos políticos e de chefia, de direção, aquilo para o qual eles foram eleitos, que é conduzir os seus subordinados de uma forma que todo o trabalho caminhe de forma harmoniosa. Como diz aqui a palavra, né? Bendito aqueles que souberam calar o seu ciúme, as suas dissensões, para não causar dano ao trabalho. Então, mesmo que a gente não concorde com algo, cala. A gente não é dono da razão, e mesmo que a gente tenha certeza que está certo, nem toda hora é hora de levar tudo a ferro e fogo. Pensamos na obra maior, porque como diz, né, ai daquele que foi provocador ou que de alguma forma auxiliou para o atraso da colheita. Esse vai ter que prestar contas. E a questão não é nem ter medo de prestar contas, porque quando a gente volta para o plano espiritual, que a gente tem então acesso às nossas vidas passadas, tudo aquilo que a gente já sabe, e principalmente quando a gente tem acesso àquilo ao que a gente se comprometeu antes dessa última reencarnação, essa é a hora que não precisa nem ninguém cobrar nós. A gente vai chorar e se martirizar sozinho de ver a perda de tempo que foi, de ver o desperdício que demos à nossa reencarnação. Não vai precisar ser cobrado, nós mesmos vamos nos punir de ver que a gente nem avançou e ainda retardou o progresso de outros, de ver que a gente nem avançou e nem auxiliou outros a avançarem também. Então que a gente tenha isso em mente, busquemos sempre, né, o orar e vigiar, e não é fácil, né, tudo isso que está ao nosso redor são tentações, a gente está aqui na carne, né, a gente fraqueja, realmente são muitas tentações, coisas que ainda nos aprazem, mas que a gente procure se vigiar para não deixar que isso nos envolva de uma forma que a gente perca o senso, perca o juízo e se entregue de vez de forma desenfreada às coisas que não vão nos agregar nada. Então que os ensinamentos de Jesus realmente adentrem dentro de nós. Foi há um pouco mais de 2000 anos que ele esteve aqui e a gente lê as palavras dele, se ele podia estar falando tudo isso agora que tem o mesmo sentido. A gente não melhorou muito de quando ele esteve aqui. Então tenhamos essa humildade, esse reconhecimento e trabalhemos com cada vez mais esforço, cada vez mais penhor, para sermos dignos de continuar aqui na Terra quando ela já for um planeta regenerado. Se por acaso não pudermos ficar aqui, que tenhamos a humildade, se um dia chegarmos num orbe menos evoluído, de reconhecer que fomos para lá, porque não merecemos continuar aqui. E aí então continuemos trabalhando para um dia poder voltar, né? Como diz no texto, né? Vai, aprenda e quando estiver mais disposto, venha falar comigo que eu te darei vastos campos para você trabalhar. Então Deus é a misericórdia ao infinito. Ele nunca nos abandona e nunca vai deixar de nos dar novas oportunidades. Mas como Ele é também justo ao infinito, a gente tem que prestar conta de tudo que a gente faz de bom e de tudo que a gente faz de errado. E se a forma de prestar conta das coisas erradas é ter que ir a um outro orbe, que a humildade impede dentro de nós para que a gente aceite isso e trabalhe, então, para ajudar na evolução desse orbe, assim como foi feito pelos exilados de Capela, né? A gente não se atenta muito a pensar, eles foram rebaixados de Capela,
mas a gente valoriza muito mais tudo que eles fizeram, né? Quando a gente olha essas grandes obras, essas grandes pirâmides, tanta tecnologia que eles nos trouxeram. Então a gente é muito mais grato a eles pelo que eles fizeram do que ficar pensando que eles foram rebaixados. Então, que seja assim também com aqueles que não puderem acompanhar a evolução da Terra, né? O trabalho nunca cessa, ele apenas se torna às vezes um pouco mais árduo por culpa nossa mesmo, por a gente não saber aproveitar as oportunidades. Esse nosso planeta, como é dito nessa passagem, se a gente souber interpretar bem, é essa vinha. O pai de família é Deus. Aquele que cuida dos negócios é Jesus. E nós somos os trabalhadores, tanto da primeira como da última hora. E como diz no texto, de acordo com a forma que aproveitemos as nossas oportunidades de como nos comportamos diante da missão, é que a gente vai receber o nosso salário. Então, se a gente não trabalhou direitinho até agora, que façamos isso daqui para frente. Nunca é tarde, né? Então, tempo a gente tem, basta querer. Então, se alguém tiver algum comentário, alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Temos 5 minutos. Parabéns. Obrigado. Façamos a oração, então? Então, depois dessa maravilhosa oportunidade de mais uma vez nos encontrarmos em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai maior, agradeçamos a todos esses irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram, aos nossos mentores amigos, os nossos anjos da guarda que nunca nos abandonam, e que ficam felizes de nos ver buscando um pouco mais de entendimento, de nos ver querendo se melhorar. Então, que a gente agradeça todo esse auxílio que vem do céu, que não é mais necessário ser visto pelos outros em formas de línguas de fogo, que a gente já sabe que ele existe. Então, agradecendo todo esse apoio espiritual, nos esforcemos para continuar caminhando, perseverando, nos melhorando dia a dia, um pouco a pouco, mas de forma que a cada dia possamos ver que estamos um pouquinho melhor do que o dia anterior. Que a luz do Mestre Jesus possa se espalhar por todo esse planeta, adentrando todos os corações, principalmente daqueles irmãos que infelizmente nessa encarnação não se lembram dele, não têm contato com a sua palavra e por isso às vezes acabam pensando e atentar contra suas próprias vidas, que a luz possa chegar até esses irmãos antes que eles cometam esse ato, e aqueles que infelizmente já cometeram, que a luz possa chegar também, acalentando suas dores e sofrimento e esclarecendo suas mentes para que, através da humildade, reconheçam que erraram e se ponham à disposição de trabalhar para resgatarem suas faltas e se melhorarem. Que a luz do Mestre Jesus nunca nos abandone, nos auxilie a esbanjar cada vez mais amor, paciência, humildade e tolerância para com todos ao nosso redor, para que assim realmente sejamos dignos de sermos conduzidos por Deus. Que assim seja, graças a Deus.